E porque o seu amor é irresistível, Pai. Porque o seu amor é irresistível, Jesus. E é sobre esse amor nessa noite que eu quero clamar, que o seu amor irresistível comece a tocar o coração dessa mulher que chegou aqui em crise de pânico. Hanamassou. Essa mulher que chegou aqui em crise de pânico, que o amor irresistível de Jesus comece a tocar o seu coração agora. E que todo medo, que toda depressão, que toda angústia, o Senhor nesse momento venha arrancar do seu coração. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o amor do seu Pai que se manifesta nessa noite. Meu Pai, nós amamos a Ti, Senhor. Nós amamos, você pode adorar um pouco mais a Ele nessa noite. Não espere por algo. Você pode dizer a Ele o quanto você o ama. O quanto você é grato porque Cristo te alcançou e te redimiu. Você é grato porque muitos não acordaram nesse dia, mas você chegou até o ano de 2025. Porque nós chegamos, Senhor, é porque o propósito continua de pé, Pai. Nós te agradecemos pela sua graça transformadora. Oh Espírito Santo, meu amigo, não nos faça sair desse lugar se a sua presença não vier conosco. Querido, essa mensagem tem um tema. Aleluia, aleluia. O Pai está em casa. O Pai está em casa, o teu Pai está na casa, o teu Pai está nesse lugar. Eu não estou falando isso para te emocionar, mas eu sei quando o meu Jesus ele chega no ambiente, eu sinto o toque dele aqui. Eu quero te dizer que se você chegou aqui em crise de pânico, Deus fala no meu espírito. Uma mulher chegou aqui em crise de pânico, o Senhor está dizendo para você: eu te curo nessa noite. Ei! Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, querido, eu não vim aqui te emocionar, mas eu vim ser profeta de Deus nessa noite. E não com a prepotência de dizer isso, não, querido. É porque em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, a palavra do Senhor diz que o espírito da profecia é aquele que testemunha de Cristo. E o Senhor tem falado ao meu coração há muito tempo que o centro do evangelho tem que ser Cristo, que o centro da pregação tem que ser Cristo, que o centro da nossa adoração tem que ser Cristo, e que qualquer outra coisa que se afaste da figura de Cristo precisa sair do nosso meio para que Ele cresça, para que o nome dEle seja conhecido. Por isso nós queremos declarar, e eu quero declarar nessa noite, que o Espírito da profecia se manifeste em nosso meio através do testemunho de Cristo. E o Senhor deu uma palavra no meu coração. Aleluia. E o tema dessa mensagem, querido, é uma pergunta: onde está o teu coração? Eu vou repetir. O tema dessa mensagem é uma pergunta: onde está o teu coração? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 14. Nós te reverenciamos, nós te reverenciamos, nós te reverenciamos como eu te amo, Jesus. João 14, versículo de número 22, 21. João 14, versículo de número 21. Se você achou, diga um amém para eu saber que você achou. Aleluia. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo de número 12. Capítulo de número 12, versículo de número 28. Diz a palavra do Senhor, Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos,
qual é o mais importante? Respondeu-lhe Jesus: o mais importante é estes: ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ame, pois, o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Pai, esta é a tua palavra. Ela por si mesma é poderosa, meu Deus, para mudar, para transformar e para agir. Nós contamos com a cooperação e com a ação do Espírito Santo, que aqui nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é sobre essa revelação que nós queremos fluir nessa noite e clamar ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Ministra aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos, para que nós possamos alinhar as nossas vidas para esse ano de 2025. Que possamos viver sob a perspectiva da eternidade, que já é real e é verdadeira. E assim é o que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Queridos, o tema dessa mensagem, como eu falei, é: onde está o seu coração? E quando eu estava meditando para trazer essa palavra para a igreja, eu fiquei questionando a Deus, porque quando se fala de uma campanha, 12 dias proféticos, 12 dias primiciais, muitos de nós saímos de casa com uma perspectiva de uma palavra de destino ou de uma palavra que de algum modo nos motive a cumprir as metas do ano, nos motive a cumprir os objetivos que nós traçamos para o ano. Mas sabe, querido, tem uma coisa que Deus tem falado ao meu coração. Se você quer viver o melhor de Deus, esse dia o Senhor vai te convidar a você entregar o seu projeto aqui no altar, na mão do Senhor, e que Ele possa escrever a prioridade do seu ano, não você, mas Ele. E que se Ele tiver e quiser vontade, tiver o desejo de mudar a ordem de prioridade do seu projeto para 2025, eu quero orar ao Senhor que Ele possa tocar o teu coração de um modo tal que Ele tenha liberdade para mudar as suas perspectivas. Porque muitas vezes nós estamos condicionados a olhar a Deus não como Senhor, mas como servo. Mas se Ele é Senhor, Ele precisa ter o governo sobre as nossas vidas. Nós pedimos, mas sabemos que a palavra final vem da boca dEle. Eu não estou nem entrando ainda no esboço. Mas o que o Senhor está ministrando ao meu coração para dizer para alguém aqui é que se você quer viver o melhor ano da sua vida em 2025, entrega para o Senhor os teus projetos e Ele vai escrever na ordem de prioridade que Ele quiser. Aquilo que você talvez colocou como última prioridade, Deus coloque no começo. Aquilo que você colocou no começo, Deus coloque no último. Ou Deus mude todo o projeto para estabelecer a vontade dEle sobre a tua vida. Mas você precisa ter coragem para viver isso. E nós lemos 2 textos. João 14. É um texto que eu amo profundamente. As experiências mais bonitas que eu tive na minha vida com Jesus está diretamente atrelada a esse texto. Um determinado dia, eu tinha recebido uma revelação de Deus muito poderosa a respeito da adoração, da alegria. Isso eu tinha para lá dos meus 20 anos, e não tem muito tempo, tem só 10 anos isso. E eu sempre gostei de adorar a Deus com muita intensidade, pulando, dançando, cantando, gritando e saindo correndo. Essa é a minha forma de adorar a Deus. Eu sou realmente muito intensa quando se trata de expressar a minha adoração ao Senhor. E no culto dos jovens a gente faz isso com muita liberdade. E um determinado dia eu falei para Deus, Senhor, hoje eu tenho força, eu estou no auge da minha juventude, hoje eu consigo correr, hoje eu consigo pular, hoje eu consigo dançar. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu não vou ter a força que eu tenho hoje. E como é que eu vou expressar o meu amor ao Senhor quando eu estiver lá para os meus 70 anos, se Cristo não voltar? Como é que eu vou expressar o meu amor ao Senhor quando eu tiver 80 anos, Senhor? Eu não vou ter mais a força que eu tenho. Como é que eu vou expressar o meu amor ao Senhor?
E nesse momento o Espírito Santo me trouxe o texto de João 14, versículo de número 21, que nós lemos aqui. E o Senhor falou comigo: Amanda, a sua expressão de amor por mim não é movida apenas pela forma como você pula no culto. Amanda, a sua forma de expressão de amor por mim não é movida apenas pela forma como você canta ou como você entrega a sua adoração no momento do louvor, mas a sua adoração e o seu verdadeiro amor por mim se manifesta quando você encarna e vive de acordo com os meus mandamentos. Então o Senhor me disse: aquele que tem os meus mandamentos, Amanda, e os guarda, esse é o que me ama. Então a verdadeira revelação e manifestação de amor por Deus não está atrelada a um emocionalismo que você manifesta no culto, mas aquilo que você está vivendo nos outros dias onde você não está aqui. Qual é a vida de devoção que você está levando no seu dia a dia? E para um ano que está se iniciando, querido, essa palavra ela é diretiva e proposital. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos limitar a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual a um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, ou como uma campanha de 12 dias, quando o Senhor quer muito mais do que um culto na sua vida. O Senhor quer a sua vida inteira, Ele quer a sua entrega total. Ele não quer apenas parte de você, mas Ele quer você por completo, por inteiro. E por isso então Jesus diz em João 14, versículo 21, se você quer entender a dimensão da expressão do meu amor, você verdadeiramente precisa entender o que é e quais são os meus mandamentos e viver de acordo com eles. Só que a pergunta que eu quero te trazer nessa noite, debaixo daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e que o Espírito Santo bradou dentro de mim, é a pergunta que o Senhor está fazendo para esse tempo: onde está o amor da igreja? Onde está o amor da minha noiva? Aonde está o coração da minha noiva quando ela termina e sai daquela porta? Onde está o teu coração? Onde é que o Senhor te encontra quando você sai daqui? Será que o Senhor tem liberdade para falar com você quando você sai por aquela porta? Será que o Senhor tem liberdade para falar com você quando você está dentro da sua casa? Porque muitas vezes nós estamos condicionados a viver, queridos, uma vida religiosa, amoldada a determinados tipos de hábitos e de condutas, mas que verdadeiramente já estão há muito tempo distantes de uma verdadeira devoção ao Senhor. E tem faltado nos nossos dias uma verdadeira paixão por Cristo. Um coração que verdadeiramente começa a compartilhar e a se unir com o coração de Cristo. Porque se o seu coração está unido com o coração de Cristo, o seu coração vai começar a bater pelas causas que Cristo se compadece. Você não vai começar a passar mais a sua vida indiferente a algumas realidades que você há tanto tempo viveu. Mas para você manifestar esse amor, não basta apenas você levantar a mão na hora do louvor e dizer: pois para te adorar foi que eu nasci. Se quando você sai daqui, Cristo não tem o senhorio sobre a tua vida, Cristo não tem o senhorio sobre a tua casa, ou Cristo não tem o senhorio sobre as suas finanças. Não adianta, queridos. A verdadeira expressão de amor de Deus não está condicionada a um culto emocional, mas verdadeiramente está condicionada a um culto racional. E por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O Senhor não quer apenas a tua emoção, o Senhor não quer apenas a tua eloquência, o Senhor não quer apenas as palavras bonitas que saem da tua boca. O Senhor quer uma verdadeira entrega de devoção a Ele. Aleluia. Eu não sei o quanto isso te toca, mas no momento em que o Senhor começou a falar comigo sobre isso já tem um tempo. Eu comecei a entender que não havia como separar a minha vida secular da minha vida espiritual. Que não havia como separar a minha profissão do meu ministério. Que não havia como separar a minha vida na família com a minha vida com a igreja. Mas que tudo aquilo fazia parte, faz parte do conjunto que é viver com Cristo. E que por isso que quando Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você precisa compreender qual é o mandamento. Que tipo de mandamento é esse que ele está falando, a lei que ele entregou a Moisés?
que Jesus em Marcos, no texto que nós lemos, vai dizer que se resumem apenas 2. Que todos os outros estão diretamente agregados nesses 2. Ao ponto de dizer: amarás, pois, ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E estes são os 2 grandes mandamentos. Então, perceba, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama. E Jesus está dizendo que os mandamentos são: amarás, pois, ao Senhor o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então eu ficaria aqui a noite toda, indo e vindo, para você compreender que essas 2 coisas estão diretamente conectadas e interligadas. Ao ponto de nós entendermos que Deus não quer nada de nós em reservas. Esse é o segundo ponto. Porque quando Jesus fala a respeito dos mandamentos, quando ele é questionado a respeito do mestre da lei, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele fala, então, que o maior de todos os mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, não em parte, mas com tudo, ou com todo o coração. Isso pode pegar muitos de nós. Porque o nível da sua revelação é o nível da sua entrega. O nível da sua revelação é o nível da sua entrega. E quanto maior a revelação que você tem de Cristo, maior é o nível da entrega que você tem a Ele. Muitos estão vivendo um evangelho raso porque acessaram o nível raso de revelação de Cristo. E por isso que eu vou para a mulher que chega na casa de Simão e ao avistar Jesus, ela não se reserva a entregar apenas uma parte do que ela tinha. Mas a palavra de Deus diz que ao entrar naquele ambiente e avistar a Jesus, aquela mulher pega o perfume e ela não derrama metade do perfume. Ela não derrama 75% do perfume ou 90% do perfume, não. Ela derrama tudo. E aquele ato de adoração daquela mulher, ele inunda todo o ambiente. Só que ao tempo em que Jesus recebe a adoração daquela mulher, a adoração dela também incomoda. Porque quando você está sendo entregue, ou 100% entregue no ambiente onde as pessoas estão acostumadas a ter reservas, aquele que entrega tudo começa a incomodar. E é por isso que muitas vezes você não entende quando você está lá no seu trabalho e a sua vida é uma vida de devoção. E você começa a se separar de algumas coisas que os seus colegas de trabalho fazem. E eles começam talvez a falar de coisas que Jesus, se tivesse na mesa, teria saído ou não estaria se agradando. E eles começam a tratar de coisas que você sabe que não agrada a Deus e você começa a se separar. Ou então que algumas pessoas no seu trabalho começam a ter práticas, talvez de sonegação, talvez de outras coisas que você sabe que Deus não se agrada e você começa a se separar e você começa a entregar a Deus. Não somente uma parte, mas você começa a entregar tudo. Pessoas que estão ao seu redor e que não compreendem o nível de entrega que você tem, começa a dizer: se aquele ali quer viver como certinho, aquele ali quer ser melhor do que todos. Mas é porque eles não compreendem o nível de entrega sobre o qual você está vivendo. Porque quanto maior o nível da revelação, quanto maior o nível do seu reconhecimento de Cristo, maior vai ser o nível da sua renúncia e da sua entrega. Então, no ambiente em que aquela mulher estava, muitos não compreenderam. E talvez estavam condicionados a entregar uma parte. E entenderam o ato dela não como um ato de adoração, mas como um ato de desperdício. Há um comentário que diz: que desperdício lançar todo esse perfume. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que você faz para Cristo, que tudo aquilo que você derrama aos pés do Senhor nunca vai ser desperdício. Os céus estão contemplando, os céus estão vendo, os céus estão visualizando aquilo que você está entregando para Cristo, e cada semente vai voltar para a tua vida 30, 60 e a 100 por um, porque não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. E aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus molhos com alegria. E é tão real isso, queridos, que no momento do ato daquela mulher, ela não simplesmente, aquele momento não simplesmente fica restrito à memória dos que estavam presentes. Não somente aqueles que estavam na casa de Simão contemplaram o ato daquela mulher, mas hoje eu estou falando a respeito dela, porque Cristo fez questão de que isso ficasse registrado nos evangelhos.
para que o ato dela fosse lembrado como uma memória de um ato que foi entregue ao Senhor. Eu quero te dizer então, que tudo aquilo que você está fazendo para Deus vai ser lembrado não somente por você, não somente por quem está no ambiente, mas pela sua família, pela sua descendência. Os seus filhos e os filhos dos teus filhos vão colher aquilo que Deus está derramando na sua vida. Por isso você chegou aqui nessa noite, talvez com desejo de desistir, ou questionando a Deus: Senhor, parece que tudo que eu estou fazendo não está tendo resultado. Eu venho com uma palavra de Deus para você. O Senhor está contemplando a tua oração. O Senhor está contemplando o teu clamor e vai vir colheita aí. Minha irmã, vai vir colheita esse ano de 2025 para você. As orações lançadas sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, pessoas que estavam ao seu redor, que você tem clamado e você tem pedido, você tem jejuado. Vem colheita em 2025 para a tua casa. Pode se preparar e você vai testemunhar sobre isso. O Senhor vai alcançar. Porque a tua fé tem sido contemplada por Deus. E o Senhor não te deixa invisível aos olhos dele. Você não está invisível aos olhos de Deus. Mas o Senhor contempla o teu coração e a tua oração. Na tua família esse ano vai ter salvação. Você vai ter testemunho de salvação para contar. Pode anotar o dia de hoje. E assim eu oro, e que a palavra que Deus está liberando aqui se cumpra sobre a tua vida, debaixo daquilo que Ele mesmo está direcionando, em nome de Jesus. Porque nenhuma palavra, querido, ela volta. Nenhuma oração volta vazia para o Senhor. Aquilo que nós entregamos no altar de Deus é contemplado por Ele. Só que nós estamos vivendo um evangelho condicionado a reservas. E nós estamos a gente até dá uma parte. A gente até dá 50% do nosso tempo. A gente até dá 50% das nossas finanças, a gente até dá 50% da nossa profissão, a gente até dá 50%. Mas e o dia que o Senhor te pede tudo? Qual é o teu posicionamento? Porque Jesus está dizendo: olha, o maior de todos os mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não é com parcialidades, mas é com a entrega total. E que esse ano de 2025 eu e você possamos desenvolver uma consciência de verdadeiramente imergir nessa realidade e entender que Cristo não quer apenas uma parte da nossa vida, mas Ele quer tudo. E tudo pode comprometer muita coisa que você está planejando. Tudo pode comprometer muito dos seus planejamentos e dos seus projetos. Queridos, quantos projetos meus Deus modificou. E eu tenho entendido que não basta dizer que eu entrego tudo, eu preciso verdadeiramente entregar tudo. Uma vida de obediência é uma vida de entrega total. E toda obediência parcial, ela esconde uma desobediência total. Não tem como você obedecer a Deus parcialmente. Você precisa ser a pessoa que obedece integralmente, porque quando você obedece em parte, o que você está dizendo no mundo do Espírito é: eu estou em desobediência. Então, se Deus te mandou fazer alguma coisa, se Deus te deu uma determinação, ou se Deus te deu uma diretiva nesse ano de 2025 para você fazer algo, não faça pela metade. Não faça pela metade. O Senhor está dizendo isso ao meu coração aqui. Se eu mandei você fazer algo, não faça pela metade. É melhor você não colocar a mão para fazer e você não fazer do que você começar e não terminar. Não faça nada para Deus pela metade. Nós precisamos ser feridos por um zelo de temor ao Senhor, ao ponto de reconhecermos verdadeiramente o seu senhorio sobre nós. Porque o Senhor, queridos, não se agrada daqueles que voltam atrás. Aleluia. O Senhor não se agrada daqueles que voltam atrás. Essa palavra é para alguém.
permaneça. Tá doendo, permaneça. Tá chorando, permaneça. Tá calejando e você permaneça. Deus não mandou você se apartar desse tempo. Deus está dizendo: permaneça. Para o tempo que eu tenho inaugurado na tua vida, permaneça. Não entregue pela metade aquilo que Deus confiou na tua mão. Se você começou, Deus está dando uma ordem que você precisa terminar. E se tem alguém aqui que está vivendo coisas pela metade, ou que deixou algo pela metade no ano de 2024, alinha sua vida esse ano para você alinhar e concretizar o que você deixou incompleto no ano passado, que Deus mandou você fazer. Num ambiente onde as pessoas estão entregando tudo, aqueles que não estão entregando tudo estão suscetíveis a serem julgados e a receberem o juízo de Deus. Em Atos capítulo 5, a Bíblia relata a história de Ananias e Safira como um exemplo de duas pessoas que fingiram que entregavam tudo. Eles não estavam entregando tudo, mas eles disseram: eu estou entregando tudo. E foram aos pés dos apóstolos para dizer: olha, nós vendemos a nossa propriedade, estamos entregando aqui tudo o que recebemos da venda dela. Mas na verdade, eles estavam escondendo algo aos pés dos apóstolos. E por que que eles especificamente foram julgados? Porque naquele ambiente onde eles estavam entregando com reservas, tinha gente que estava entregando tudo. Então tome muito cuidado. Porque quando a sua vida começa a ser uma vida de entrega total, sua vida também começa a ser uma baliza e um termômetro de Deus para quem está ao teu redor. E pessoas podem ser tocadas e afetadas pelo seu estilo de vida. Se tem algo que o Senhor tem falado comigo nesses dias, é que a minha vida e a sua vida, ela tem poder de afetar ambientes. E quando você entra em um lugar, se a sua vida carrega a presença de Deus, aquele ambiente começa a ser afetado pela presença de Deus. Então tem pessoas na sua casa que talvez estavam vivendo debaixo do jugo do alcoolismo. Eu quero te dizer que a sua presença naquele lugar vai começar a afetar aquele ambiente. Talvez pessoas que estavam vivendo debaixo do jugo da pornografia, ou de qualquer outro tipo de pecado, a sua vida em retidão ao Senhor vai começar a afetar esses ambientes e vai começar a liberar uma unção de transformação e retidão sobre ambientes, por causa daquilo que Deus está depositando na sua vida. Num ambiente de entrega total, não seja aquele que vai entregar apenas uma parte. No ano de 2025, queridos, vai ser um ano de entrega total. E aqueles que se despojarem diante de Deus vão começar a contemplar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nem chegou ao teu coração. É aquilo que Deus tem preparado para você. Mas para isso você precisa compreender que o plano de Deus, ele é muito melhor. Oh. O nível da sua revelação é o nível da sua entrega. Qual é o nível da revelação que você tem de Cristo? Pastora, eu ouvi uma pregação que falou de Jesus e isso tocou meu coração. Que bênção. Mas nessa noite, queridos, o que o Senhor está falando é que Ele quer se revelar a você um pouco mais. Ah, pastora, mas eu já tenho 10 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente. Eu quero te dizer, ainda tem uma face de Cristo que você não conhece. Ainda tem um nível de revelação de Cristo que você não conhece. Ainda tem um nível de profundidade em Cristo que você não conhece. E Ele te faz um convite nessa noite para você mergulhar um pouco mais e entender e compreender esse nível de revelação. A beleza de Cristo é cativante, irmão. A beleza de Cristo, ela é apaixonante para aqueles que o conhecem. Aqueles que o conhecem o reconhecem quando ele se manifesta. Aqueles que o conhecem o reconhecem onde quer que vá. Aonde quer que você vá, você consegue reconhecer Cristo. Eu consigo reconhecer Cristo no meu ambiente de trabalho.
Quantas vezes, meu irmão estava testemunhando aqui outro dia e eu testemunho da mesma forma. Quantas vezes eu me deparo com coisas que eu não sei como resolver. E eu fico olhando aquilo ali, eu falo, meu Deus, eu não tenho capacidade técnica de resolver isso aqui. Parece complicado demais para mim. Eu começo a orar, Jesus, todo conhecimento, toda sabedoria pertencem ao Senhor e não a mim. Eu não estou nessa profissão porque eu quero, eu estou nessa profissão porque o Senhor colocou ela na minha vida. Então eu quero exercer, Deus, aquilo que eu faço na igreja, eu creio que o Senhor pode fazer aqui também. E o Espírito Santo de Deus começa a descortinar na minha mente aquilo que eu preciso aplicar naquela determinada circunstância. E eu quero te dizer que isso também se estende sobre a tua vida. Eu quero te dizer que desafios profissionais que talvez você vai enfrentar esse ano, que para você podem parecer extremamente complexos, que a unção do Senhor, que a graça capacitadora de Cristo possa te habilitar para resolver essas demandas de uma forma que você não vai compreender, mas você vai reconhecer que é Ele. E quando você entender que é Ele, que você possa tributar a Ele a honra, a glória que Ele merece. E talvez, como eu falo para os jovens, você pode ser muito jovem, ou você pode ser muito nécio na sua profissão, mas eu quero te dizer que o tempo que você tem de experiência não define o nível de capacitação que você vai ter, mas o seu Pai que te chamou para essa profissão é o Pai que vai te habilitar a exercer ela de forma extraordinária e de excelência, porque o Deus que opera no culto é o Deus que opera no teu trabalho, o Deus que opera no culto é o Deus que opera na tua faculdade, o Deus que opera no culto é o Deus que opera nas escolas, nas casas legislativas, nos hospitais, e o Espírito do Senhor está levantando uma geração de missionários profissionais para liberarem uma palavra, um decreto dos céus onde você for. Eu quero te dizer, você vai ser boca de Deus na sua profissão. Aleluia! Porque você não vai viver de uma entrega parcial, mas de uma entrega total. Deus não está chamando a gente apenas para viver um evangelho restrito ao culto de domingo ou à campanha dos 12 dias, mas Deus está chamando o seu povo e a sua igreja para entregar-se de todo o coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, se é no teu trabalho, é no teu trabalho que Deus vai te usar. Se é na tua faculdade, é na tua faculdade que Deus vai te usar. Deus vai habilitar pessoas para exercerem o ministério que Ele está confiando à igreja dos últimos dias, em lugares que você nunca imaginou. Aleluia! O evangelho não está restrito à caixinha das nossas expectativas. O evangelho não está restrito à caixinha das nossas programações humanas. Querido, Deus quer se revelar em lugares que você está e que você não está percebendo a Cristo. Eu vou sair do esboço para dizer isso. Deus quer se revelar em lugares que você já está, mas você está tão condicionado à sua vida religiosa que você não está percebendo que Cristo quer usar você naquele lugar. E ali, através das suas mãos Deus quer tocar. Deus quer tocar através das suas mãos e Ele vai tocar. Mas você precisa entender que Ele quer fazer através de você naquele ambiente. Você precisa ter sensibilidade, porque Ele é sensível. Porque Ele é sensível. E através dos seus lábios e alhos o Senhor vai falar. Através dos seus olhos o Senhor vai olhar. E através das suas mãos Ele vai tocar. Porque o Deus que opera dentro do culto é o Deus que está com você onde você for. Por isso que a revelação é de que Ele é o Deus conosco, o Emanuel. O Deus que era restrito a determinados, o acesso de Deus que era restrito a determinadas pessoas no Antigo Testamento, é o Deus que agora se revela de forma universal. É o Deus conosco, o Emanuel. É o Deus conosco, querido. Ele está aqui, mas Ele está onde você vai. E nós precisamos reconhecer a beleza de Cristo em todo e qualquer ambiente. Se você for ao mais profundo abismo, Ele está lá. E se você for ao mais altos céus, Ele está lá. Não existe nenhum lugar na face da terra que o Senhor não esteja. Mas onde está o coração da igreja dele, que não está o reconhecendo?
Porque nós estamos tão preocupados e ocupados com a nossa vida, que não estamos vendo a beleza de Cristo fora da nossa caixinha religiosa. Me perdoe, mas é porque nesse ano de 2025, eu creio que Deus quer romper barreiras na nossa vida. Eu creio que Deus quer nos levar a um novo nível de revelação em Cristo, porque, como eu disse, o nível da sua revelação vai ser o nível da sua entrega, e não tem como, quando você reconhecer a Cristo verdadeiramente na beleza de quem Ele é, você viver uma vida de reservas com Ele. E a última coisa que eu quero falar, compartilhar com você. Um determinado dia, não tem muito tempo, eu estava orando, e na verdade eu estava tendo uma conversa um pouco chateada com Jesus. Minha forma de orar é um diálogo como um amigo, e eu estava realmente chateada, porque chega um determinado momento, querido, da nossa vida, que parece que a gente só está entregando. No ministério a gente só está entregando, na profissão a gente só está entregando, nos estudos a gente só está entregando, e parece que nunca vem o retorno de tudo aquilo que a gente está entregando. E não sei se só eu já tive esse sentimento, mas imagino que muitas pessoas que estão aqui já tiveram esse sentimento. Você investe, você doa, e você nunca vê um resultado. Somente eu vivi isso, ou tem mais alguém aqui? E eu estava, Senhor, por que eu não consigo ser diferente, meu Deus? Meu Deus, por que eu não consigo, Senhor, abrir mão de determinadas coisas que eu sei que o Senhor quer que eu faça, mas é porque eu queria não ser tão entregue. Eu queria não me dedicar tanto. Eu não estou falando isso, queridos, como um tom de me ensoberbecer, não é isso. Mas é porque tem coisas que a gente vai entregando, que chega um momento que a gente quer parar, que a gente quer fazer de uma forma diferente. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, parece que o resultado nunca aparece, meu Deus. Por que o Senhor me deu um coração como esse, meu Deus? Na verdade eu nem falei isso, eu falei assim, Senhor, por que eu tenho esse coração? Por que, Senhor? E o Senhor falou comigo, eu me constrangi. Amanda, não reclame do coração que eu te dei. Porque quando você tem um encontro com Cristo, querido, as suas prioridades mudam. A sua forma de viver muda. A forma como você enxerga as pessoas mudam. A forma como você caminha muda. A forma como você investe muda. Tudo muda. E quando você começa a olhar sob a perspectiva natural, parece que tudo que você está fazendo é perda. Mas eu quero te dizer que no reino de Deus não existem perdas. No reino de Deus existe investimento, e tudo aquilo que você considera como perda, você vai passar a considerar como ganho por causa de Cristo. Por isso que Paulo disse, eu considero tudo como perda para receber a grandeza de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho não consiste só no que você ganha, mas sobretudo naquilo que você entrega. O evangelho tem muito mais a ver com o convite de nós renunciarmos do que um convite de nós sermos, aspas, abençoados. Tudo isso vem no pacote, pastora? Vem. Tudo isso vem no pacote quando você entrega tudo no reino. Mas quando você vive um coração com o coração de Deus, você começa a gemer pelas causas do evangelho. As causas do evangelho vão começar a constranger o seu coração. Por isso, queridos, nessa noite a palavra que o Senhor me deu, eu já estou chegando ao final. Diante de tudo que Deus está falando para esse ano de 2025, estou vendo pessoas liberarem palavras de colheita. Vai ser um ano abundante, que vai ser um ano, o ano da tua vida vai ser 2025. Eu quero profetizar, o ano da tua vida vai ser 2025. Mas pode ser que em 2025 não seja como você está planejando, mas seja do jeito que Deus já planejou para você. E eu tenho certeza que o jeito que Deus está planejando para você e para mim é muito melhor. Então que você possa decidir nesse dia, nesse ano de 2025, não entregar uma parte, não entregar 70%, mas entregar tudo. Quando um coração de alguém é afetado pelo coração de Deus,
Esse coração começa a se compadecer pelas causas que Deus se compadece. Quando um coração é afetado pelo coração de Deus, esse coração começa a chorar por aquilo que Jesus chora. Quando um coração é afetado pelo coração de Deus, esse coração começa a investir naquilo que Jesus investiria. Quando um coração é afetado pelo coração de Deus, esse coração começa a se movimentar como Jesus se movimentaria. Porque você não é apenas, querido, o irmão da igreja, você é filho de Deus e Ele te comissionou para fazer parte do projeto que Ele tem para estabelecer sobre a terra, sobre o Brasil, sobre essa cidade. Mas para isso você precisa unir o seu coração ao coração de Deus e começar a viver as causas que o Senhor está desejando para esse tempo. Por isso a minha palavra, para finalizar, para esse tempo, o culto é racional. E como eu disse, eu não vim aqui para te emocionar, porque nada contra isso. Muitas vezes nós saímos emocionados, mas não transformados. Muitas vezes nós saímos regozijados pela emoção do culto, mas vazios por dentro. Porque verdadeiramente quem tem o poder de transformar a mim e você não é o pregador, mas é o Espírito Santo. É a palavra que Ele ministra em nós. Que se essa palavra ela já tiver tocado apenas um coração, se essa palavra já tiver germinado em um coração, é porque Deus está nesse ambiente e Ele está fazendo a obra dEle aqui. Eu sinto graça de Deus para dizer isso. Eu vejo o Espírito Santo transplantando alguns corações aqui nessa noite. Eu sinto Deus tocando corações e tirando as suas prioridades e colocando as prioridades dEle. Vai ter gente que não vai conseguir dormir de madrugada, porque o Espírito Santo vai começar a te acordar e vai começar a compartilhar com você um jejum e um clamor de intercessão pelas pessoas que Ele deseja tocar nesse tempo. É o tempo que a igreja vai começar a viver, não para si, mas para Cristo. Deus não te chamou para você viver para você mesmo. Deus não te chamou para você viver para suas metas. Deus te chamou para viver para Ele. E esse é um tempo que Ele está fazendo um convite. Igreja, eu não quero apenas o seu culto, eu quero o seu coração. É um tempo de nós nos arrependermos. Eu quero te convidar a ficar de pé. O que o Espírito Santo deseja fazer para o ano de 2025 na minha e na tua vida, querido? Não é apenas que eu e você saiamos daqui motivados, mas é que o nosso coração saia daqui tocado pelo coração do Pai. Tem uma música que eu gosto muito de ouvir, chama O Coração do Pai, de Judson Oliveira. E a letra dessa música diz: eu pedi ao Pai para conhecer ao seu coração, e para minha surpresa Ele disse sim. E sabe qual era o clamor que o Senhor revelou a esse homem de Deus? Deus queria que a igreja se compadecesse da causa das prostitutas, da causa dos perdidos, da causa dos usuários de drogas, daquele que você passa direto que você não quer nem olhar na cara dele. Aquelas pessoas que a igreja do Senhor não está olhando, é para essas pessoas que em 2025 Deus quer voltar o meu e o seu olhar. Pastora, isso não parece uma palavra de início de ano. Eu quero te dizer, o evangelho não é sobre o que você quer ouvir, o evangelho é sobre aquilo que Deus deseja impartir em nós. E sobre essa direção que o Espírito Santo me convoca e convoca você nessa noite. Se você deseja, querido, nós vamos fazer uma oração aqui de entrega. Não é entregar apenas um dia, mas é entregar o seu ano. E não é entregar o seu ano com as metas que você fez. Que bênção que você tenha feito metas. Mas se você quer entregar as suas metas aqui, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver as tuas. Eu quero te pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, mas só se você tiver coragem. Eu sou a primeira a estar aqui. Oh Espírito Santo, nos envolva.
nos envolve um pouco mais. Nos envolve, Espírito Santo. Você pode orar ao Senhor, você pode começar a apresentar a sua vida a Ele.